Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Here. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Nosso último dia aí, né, da semana, sextou, né? Mas vamos ficar em casa a fim de conter esse novo coronavírus, fazer o possível para diminuir esses casos de contágio. Ok, gente, mas espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma ótima semana e que também tenham um ótimo feriado, né? Um ótimo final de semana e feriado. Bom, gente, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Bom, de acordo com o nosso cronograma, hoje a nossa aula é sobre os gêneros textuais. Portanto, eu já peço que todos vocês abram seus livros, livro grosso, tá bom? Página. Abram aí, pessoal, na página 6, tá bom? Bem no início do livro, tá bom? Livro grosso de português, página 6. Na parte de gênero, leitura e análise, tá bom? Perdão, pessoal, no caso de vocês, é o livro de gênero, tá bom? Porque no caso meu, ele é embutido, ele é junto, ele vem junto, tá bom? Um é embutido com o outro. No caso de vocês, são dois livros separados. Então, abram no livro de gêneros e abram aí na página 6, capítulo 1, tá bom? Livro de gêneros, página 6. Enquanto vocês abrem e procuram aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola, tá bom? Então, pessoal, gênero textual conto, página 6, livro de gênero. Muito bem, acredito que todos vocês já tenham aberto. Então, vamos lá, voltar para o livro aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Pronto. Aqui está o livro, tá bom, pessoal? O mesmo que de vocês, tá? Como vocês podem ver aí. Ok. Então, temos aqui o primeiro texto que fala sobre o gênero textual, conto. Mas antes da gente falar, a gente ler esse texto, eu queria mostrar para vocês algumas das características desse gênero textual. Ele é muito importante. Inclusive, a gente chegou a falar dele nas nossas aulas passadas de produção textual. As características do conto. A gente também falou sobre alguns contistas, algumas pessoas que são bastante relevantes nesse gênero textual. Um dos principais é Machado de Assis, um dos principais contistas literários brasileiros. O cara é muito bom, ele é fera, se vocês quiserem conferir depois, Machado de Assis. Ele foi um dos principais contistas brasileiros, tá bom? Mas, antes de mais delongas, vamos lá agora conferir um pouco dessas características. Tem um artigo aqui da Educação UOL que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos ler juntos. O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Ele cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente,
Diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão, mais curto que novela ou romance. O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Num romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com um conto. O conto é conciso, certo, pessoal? As principais características aqui já foram ditas sobre o conto. Primeiro, é conciso, ou seja, ele não é extenso, diferente de um romance, uma novela, uma história. Ele costuma ser mais conciso, ele não é uma história longa, ele é uma história curta, tá bom? Essa história normalmente apresenta personagens, o clímax, né, que é a situação, o enredo também e a situação. Normalmente contamos com a presença do narrador também. Pronto. Conciso, possui alguns personagens, alguns clímax e enredo. Ele acontece, todo o conto ele acontece em torno daquilo. Tá bom? O conto, pessoal, ele só acontece em torno de um personagem. Se vocês perceberem uma novela, por exemplo, quem gosta de ler novelas, não assistir em si, não assistindo também, né? Mas mais lendo. Quando você vai ler uma novela, você percebe que as situações acontecem em torno de vários personagens. Ou seja, todos os personagens eles estão envolvidos em algum enredo, em alguma situação. Enquanto que no conto, temos um personagem principal, e esse personagem principal é aquele que sobre quem a situação relata. Agora vamos falar um pouco da flexibilidade do conto. Por outro lado, o conto é um gênero literário que apresenta uma grande flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e da crônica. Os historiadores afirmam que os ancestrais do conto são o mito, a lenda, a parábola, o conto de fadas e mesmo a anedota. O primeiro passo para a compreensão de um conto é fazer uma leitura corrida do texto, do começo ao fim. Através dela, verificamos a extensão do conto, a quantidade de parágrafos, as linhas gerais da história, a linguagem empregada pelo autor, enfim, pegamos o tom do texto. Vamos lá agora, novamente, explicar mais um pouco sobre isso. A gente viu aqui, pessoal, nessa explicação, que ele se assemelha com alguns outros gêneros, como, por exemplo, a poesia e a crônica. Tá? Inclusive, alguns historiadores, né, afirmam que os seus ancestrais, né, são o mito, a lenda, a parábola. Por quê? Todos esses aí têm uma linguagem parecida. Então, é uma linguagem fictícia. Como assim, professor? Uma linguagem fictícia? É algo que não existe. É algo irreal. O conto, pessoal, como a gente também viu, ele é fictício. Tá? O conto, a história relatada no conto, ela não aconteceu de fato, é uma história fictícia. Mas essa história fictícia, ela traz uma reflexão para nós. A mesma coisa é a parábola, a lenda, o mito. Todos eles são histórias fictícias, histórias irreais, mas que com aquela história irreal você consegue trazer um ensinamento para o leitor. Tá bom? Então, através da leitura do mesmo, você consegue aí identificar alguma dessas coisas. Você consegue identificar se é um conto, se é uma poesia, se é uma história, se é um romance. Você consegue identificar todas essas características através da leitura do texto, tá bom? Especialmente porque é pequeno comparado, ele é curto, né, comparado a outros gêneros textuais. Então, deixa eu colocar essas anotações aqui para vocês. É conciso, apresenta personagens.
fictício. Essas são as principais características do conto, tá bom? É conciso, é curto, apresenta personagens, clímax, enredo, situação e narrador, e a situação ocorre apenas sobre um personagem, existe um personagem principal apenas um personagem, e é fictício, não é real, é uma história irreal. Bom? Muito bem, pessoal. Agora vamos ler o texto do nosso livro, que se encontra na página 6. Então, abram aí, por favor, os livros na página 6. Temos o primeiro texto que diz: Árvore de Natal na Casa de Cristo. Eu vou ler daqui e vocês vão me acompanhando na leitura. Pode ser? Vamos lá. Havia no porão uma criança, um gatinho de 6 anos de idade, ou menos ainda. Esse garotinho despertou certa manhã no porão, úmido e frio. Tremia, envolvido nas suas pobres roupas. Seu hálito formava, ao se exalar, uma espécie de vapor branco. E ele, sentado no canto em cima de um baú, com fome, ocupava-se em soprar esse vapor da boca, pelo prazer de vê-lo no ar. Bem que gostaria de comer alguma coisa. Diversas vezes, durante a manhã, tinha se aproximado da cama simples, onde num colchão de palha, chato como um pastelão, com um saco sob a cabeça, como uma almofada, vivia a mãe doente. Como se encontrava ela nesse lugar? Provavelmente tinha vindo de outra cidade e subitamente caíra doente. A patroa, que alugava o porão, tinha sido presa no dia anterior pela polícia. Os locatórios tinham se dispersado para se aproveitarem também da festa. E o único tapeceiro que tinha ficado cozinhava a bebedeira há 2 dias. Esse nem mesmo tinha esperado pela festa. No outro canto do quarto, gemia uma velha doente que outrora tinha sido babá e que morria agora sozinha, faltando suspiros, queixas e pragas contra o garoto, de maneira que ele tinha medo de se aproximar da velha. No corredor, ele tinha encontrado alguma coisa para beber, mas nem a menor migalha para comer, e mais de 10 vezes tinha ido para junto da mãe para despertá-la. Por fim, a obscuridade lhe causou uma espécie de angústia. Há muito tempo tinha caído a noite e ninguém acendia o fogo. Tendo apalpado o rosto de sua mãe, admirou-se muito. Ela não se mexia mais, estava tão fria como as paredes. Faz muito frio aqui, refletia ele, com a mão pousada inconscientemente no ombro da morta. Depois de um instante, soprou os dedos para esquentá-los. Pegou seu gorrinho, abandonado no leito, e, sem fazer ruídos, saiu do cômodo, tateando. Seu gorrinho, pegou seu gorrinho e fez ruído, saiu do cômodo. Pronto. Perdão, mudei a página aqui sem querer. Por sua vontade, teria saído mais cedo, se não tivesse medo de encontrar, no alto da escada, um cão enorme que latia o dia todo. Nas soleiras das casas vizinhas, mas o animal não se encontrava ali, e o menino já ganhava a rua. Senhor, que grande cidade! Nunca tinha visto nada parecido. De lá, de onde vinha, era tão negra a noite, uma única lanterna para iluminar toda a rua. As casinhas de madeira são baixas e fechadas. Desde o cair da noite não se encontra mais ninguém fora. Toda a gente permanece bem dentro de casa, e só os cães, as centenas e aos milhares, uivam, latem durante a noite. Mas em compensação, lá era tão quente, davam-lhe de comer, ao passo que ali, meu Deus, se ele ao menos tivesse alguma coisa para comer. Que desordem, que grande algazarra ali, que claridade, quanta gente, cavalos, carruagens e o frio. Ah, este frio, meu Deus, como gostaria de comer qualquer coisa. E como de repente seus dedinhos lhe doem. Um agente de polícia passa ao lado da criança e se volta, para fingir que não vê. Eis uma rua ainda, como é larga, como todo mundo grita, vai, vem e corre. E como está claro, como é claro, o que é aquilo ali?
há uma grande vidraça e atrás dessa vidraça um quarto, como uma árvore que sobe até o teto. É um pinheiro, uma árvore de Natal, onde há muitas luzes, muitos objetos pequenos, frutas douradas e em torno bonecas e cavalinhos. No quarto há crianças que correm, estão bem vestidas e muito limpas, riem, brincam, comem e bebem alguma coisa. Eis ali uma menina que se pôs a dançar com um rapazinho. Que bonita menina! Ouve-se música através da vidraça. A criança olha, surpresa, logo sorri, enquanto os dedos dos seus pobres pezinhos doem e os das mãos se tornaram tão roxos que não podem nem dobrar, nem mesmo se mover. De repente, o menino se lembrou de que seus dedos doem muito. Põe-se a chorar, corre para mais longe. E eis que, através de uma vidraça, avista ainda o quarto, e neste, outra árvore, mas sob as mesas há bolos de todas as qualidades. Bolos de amêndoa, vermelhos, amarelos, e eis sentadas 4 formosas damas que distribuem bolos a todos os que se apresentem. A cada instante, a porta se abre para um senhor que entra. Na ponta dos pés, o menino se aproximou, abriu a porta e bruscamente entrou. Com que gritos e gestos o repeliram. Uma senhora se aproximou logo, meteu-lhe furtivamente uma moeda na mão, abrindo-lhe a mesma porta da rua. Como ele teve medo! Mas a moeda rolou pelos degraus, com um tilintar sonoro. Ele não tinha podido fechar os dedinhos para segurá-la. Pronto, gente. Ó, eu vou parar aqui, tá bom? Devido à extensão do texto. Tá? Esse texto aqui, ele tem aí mais ou menos 2 páginas e meia. Eu vou deixar para que vocês leiam a partir do capítulo da página 8, tá bom? Leiam a página 8 e vocês vão responder esses quesitos aqui da página 9, da página 9 e da página 10, tá bom? Vejam, algumas das características que eu gostaria de citar sobre esse texto que a gente abordou aqui, falando sobre as características do conto. Primeiro, comparado a outros textos, pessoal, de fato é um texto pequeno. Ele não é um texto longo, é um texto pequeno. Tá? Se a gente for comparar com outros tipos de textos aí, que são enormes, tá? Esse aqui é até pequeno. E vocês viram que quase tudo gira em torno de um só personagem, que é daquele menino que vivia ali naquele corredor, aquele porão ali, né? Então, toda a história ali, ela se centraliza no menino. Então, a gente tem aí um personagem, tá? Um personagem, que no caso é o menino. Mas, claro, durante o texto não apenas aparece ele, aparecem vários outros personagens. Mas a história, ela se volta apenas para aquele menino, tá bom? Qual é o clímax aí? Qual é a situação aí? O menino é pobre, não tem condições de sustentar, vivia aparentemente aí um porão de uma casa, né? Uma sala de uma casa escura, vazia, com medo de enfrentar algum, tá bom? Então, isso aí é o clímax. O enredo da situação também, menino pobre, né, sai da casa, vai para como se fosse um tipo de festa, também é desprezado e etc. Tá bom? E também temos o narrador, que é a pessoa que está narrando a história. Então, a gente estamos vendo aí a história sendo narrada. Não, esse narrador ele não se identifica, tá bom? O narrador normalmente ele não se identifica, ele permanece anônimo, ele apenas narra os acontecimentos, ou seja, ele apenas diz o que aconteceu, mas ele não se identifica. Em nenhum momento a gente vê ele se identificando. Ele apenas está narrando os personagens, o que aconteceu, qual foi a situação, o que os personagens disseram, tá bom? Então, o narrador ele é uma parte fundamental também nesse processo aí, tá bom? Beleza. E é fictícia. Essa história ela não existe, é uma história irreal. Como vocês estão vendo aí, não existe. É uma história irreal, mas ainda assim consegue trazer para a gente um grande ensinamento, apesar de ser fictícia, ou seja, apesar de não ser real. Tá bom? Pronto, pessoal. Eu vou passar uma notícia para vocês, tá bom? Sobre esse gênero textual. A primeira, vocês vão terminar de ler o texto. Pronto.
terminar de ler o texto, tá bom? Eu não terminei, ainda não, há 2 páginas aí, mas eu queria explicar isso para vocês. Se eu fosse ler, não ia dar tempo de explicar, devido ao nosso tempo de aula. Vocês vão terminar de ler e vocês vão responder, tá? As questões da página 9, que é a questão 1 e 2, página 9 e a página 10, tá bom? Página 9 até a página 10. Terminar de ler o texto. Pronto. Essa vai ser a atividade de vocês para casa. Vocês vão fazer e mandar para mim através do Class App. Tá bom, pessoal? Se atentem às observações que nós fizemos durante o texto. As questões falam bastante sobre isso. Tipo de narrador, personagem, rede, situação, etc. Então, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem reler o texto e tentar procurar os elementos que falem sobre isso. E focar nos principais personagens, que foram aí os meninos, né? O menino, a menina e a situação. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me consultar no Class App. Estou à disposição de vocês, tá bom? Coloquem essa anotação aqui no caderno de vocês sobre as características do conto, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Coloquem essa anotação no caderno de vocês, tá bom? Realizem a atividade, me entreguem até no máximo semana que vem. Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui. Normalmente foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, espero que vocês estejam conseguindo absorver e colocar tudo isso em prática. Um gênero extremamente importante, extremamente eficaz, útil no nosso dia a dia, que nós usamos basicamente todos os dias, tá bom? As historinhas, temos aí conto de fada, conto social, todo tipo de conto, tá bom? Mais especificamente, esse daí eu acho que seria um conto social, pois ele traz uma reflexão, uma ponderação acerca da questão social, que no caso aí é a pobreza e a classe social baixa, tá bom? Extrema pobreza, né? Podemos dizer assim. Ok, pessoal, então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar no Class App, coloquem isso aí no caderno de vocês, façam a atividade e me entreguem por lá. Nossa próxima aula, semana que vem, tá bom? Seguindo nosso cronograma de aulas. Gramática, produção de textos e gêneros textuais. Então, vejo vocês na nossa semana que vem. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Descansem, aproveitem bastante. E semana que vem nós voltamos. A gente fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal.